Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Seja muito bem-vindo à aula do capítulo 5 do livro de Provérbios. Pegue seu caderno e sua caneta e vamos decifrar a consciência deste livro. Conta pra mim como que tá sendo a experiência de vocês, a transformação, o que esse conhecimento tem trazido de benefício, de transformação na sua vida, no seu viver, no seu comportamento. Vamos lá então? Capítulo 5 do livro de Provérbios. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. É engraçado que, se formos analisar o padrão, como se começa cada capítulo, sempre se faz um pedido para que escute, incline, ouça, faça, dê atenção. E sempre trazendo o efeito desse comportamento. Vamos lá para o versículo 3. Porque o lábio da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é o mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o abismo, agudo como a espada de dois gumes. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças errantes jamais conhecerás. Vamos fazer uma análise aqui, ó. O lábio da mulher estranha destila um favo de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Aqui mostra muito aquela perspectiva da paixão. Aquilo que no início cria-se uma ilusão, mas com fim amargoso. E ele faz para que se entenda. No versículo 6 diz: para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças errantes jamais os conhecerás. Aqui mostra muito como começa um relacionamento nesse âmbito cheio de paixão, tem o seu risco de acabar com amargura. Por quê? Porque tudo aquilo que se inicia sem lucidez pela paixão tem um fim amargo. É como se começasse algo sem intenção, sem consciência. E isso pode ser evitado, seja em qualquer tipo de relacionamento. Continuando, versículo 7. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos
e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe delas seja o teu caminho, e não chegues à porta da tua casa. Olha só, longe delas seja o teu caminho. Versículo 9. Para que não des a outro a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Para que não farte a estranhos o teu esforço, e todo o fruto do teu trabalho vá parar na casa alheia. E no fim venhas a gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. E não escutei a voz dos que me ensinaram, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Olha que sensacional. Longe dela seja o teu caminho. Versículo 8. E quantas vezes nesse tipo de situação a gente quer só mesmo dar uma espiada para ver como é, sabe? Só colocar a pontinha do pé. Amargo é seu fim. E aqui traz todo o resultado dessa relação iniciada dessa forma, pela paixão. No versículo 11 traz: e no fim venha gemer no consumir-se da tua carne e do teu corpo. E então digas: como odiei a correção. Ou seja, é a pessoa que sabia o que deveria fazer e não fez. A pessoa que ouviu o que era certo, o que era bom, o que era benevolente para a alma dela e não se importou. Que tipo de amor próprio tem uma pessoa assim? Versículo 13. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Aqui faz uma confissão. Reconheceu o tempo todo que teve orientação, repreensão, porém não escutou, não deu valor. Versículo 14. No meio da congregação e da assembleia foi que eu me achei em quase todo o mal. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas dos ribeiros das águas? 17. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os teus seios te saciam todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma mulher estranha?
Eis que o caminho do Senhor estão perante. Eis que o caminho do homem estão perante aos olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Aqui deixa claro, ó. Por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçaria ao peito de uma estranha? Essa comparação de uma mulher estranha traz aquele tipo de mulher no começo do capítulo. Porque os lábios de uma mulher estranha destilam um favo de mel. A paixão, a ilusão. E aí no 20 ele fala assim: por que, filho meu, deixarias atrair por outra mulher e te abraçaria no peito de uma estranha? Eis que o caminho dos homens estão perante aos olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas intenções. Você já pensou na responsabilidade disso? Saber que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe de cada uma das suas intenções, o porquê você faz cada coisa. Porque enquanto você está fazendo mal para si, é uma coisa. Quando você começa a fazer mal para o outro, é outra coisa. É outra situação. O que é fazer mal para o outro? Não cumprir combinados, acordos. Falar que vai fazer e não faz. Prometer o que não vai cumprir. É o colocar as pessoas numa situação desconfortável por causa do meu comportamento. O Senhor pesa todas as nossas intenções. Porque enquanto você está se matando, o teu espírito, o teu coração, ok, mas e quando começa a envolver outra pessoa? E quando você começa a querer dominar outra pessoa? Controlar seu pai, controlar sua mãe, seu filho, seu irmão, seu parente, na sua empresa, no seu trabalho. E quando nessa organização você começa a fazer mal para outras pessoas. Por isso que quanto mais informação você recebe, automaticamente você vai ter que lidar com todos esses atos que você fez, que você plantou para si mesmo. Não tem para onde correr. E o interesse de limpar essa antimatéria, essa energia, essa vibração é seu. Deveria. Porque os olhos do Senhor pesam cada uma das suas intenções.
cada um dos seus caminhos. Vamos reler aqui novamente o versículo 22. Se você não toma isso como um alerta, tem alguma coisa muito errada. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Você está entendendo isso? O seu próprio comportamento será a causa da tua destruição. O seu próprio comportamento vai trazer todos os efeitos para que você não viva com alegria, paz, amor, por conta das iniquidades. Uma pessoa que planta iniquidade, o que se espera? Com as cordas do seu pecado será detido. As cordas do seu pecado, o seu próprio pecado, não é o outro. Você mesmo está fazendo com você. A sua própria iniquidade. É um conceito metafórico, mas toda vez que você faz mal para você, você está se matando. No momento pode parecer que não. Mas a conta chega. Inevitavelmente. A conta chega. E terminando no versículo 23. Ele morrerá porque desavisadamente andou. Olha isso. E pelo excesso da sua loucura se perderá. Pelo excesso da sua loucura. Isso aqui soa para mim exatamente como aquela pessoa que está insistindo no erro, perseverando em ser uma pessoa errada, comportamentos errados, pensamentos errados. Ela escutou certo, mas ela perseverou na loucura. Pelo excesso da sua loucura, se perderá. Então, plantou excesso da loucura, colheu perdição. Ela morrerá. Essa morte, ela pode ser tanto física, mental, emocional, espiritual. Ela morrerá pelo excesso da sua loucura. Eu desejo que realmente você pare e reflita sobre o que você tem feito que soa como iniquidade. Só você pode se analisar. E que imediatamente, como um ato de amor próprio por você, você venha mudar isso. Decifre a sua consciência.